Boa noite a todos, aqueles que neste momento nos acompanham, através dos trabalhos abençoados dessa casa. E nós rogamos que a paz e a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente junto de cada um. Desses momentos em que estamos vivendo, que não são fáceis, o que faz com que cada vez mais busquemos nos aproximar dessa estrutura divina. A paz do Cristo nos envolva. Estamos trazendo para a nossa reflexão um tema muito conhecido. Não tem novidade, praticamente, assim, no tema. Porque há 2000 anos atrás, alguém muito importante da feitura de nosso Senhor Jesus Cristo já falou essa assertiva: amai os vossos inimigos. Então isso nos leva a raciocinar e a meditar profundamente o que realmente isto quer dizer. Qual o motivo que levou Jesus a trazer esse esclarecimento tão importante que deveria vigorar eternamente? Amai os vossos inimigos. Bom, é muito importante que nós entendamos, primeiro, o que seja inimigo, o que é amigo, o que é inimigo. Na verdade, o inimigo, ele provém de uma relação de inimizade, o que implica que anteriormente poderiam ser amigos. Quais os motivos que levam as pessoas a criar esse tipo de coisa, a gerar essa inimizade entre as pessoas? Então, nós, olhando sempre, estudando profundamente a doutrina, cuja doutrina ela é a expressão do Evangelho de Jesus Cristo, é a expressão do Novo Testamento que está na Bíblia. Então, quando nós procuramos então nos aprofundar, estudar, analisar melhor, nós começaremos então a encontrar algumas respostas. Respostas estas que até no momento muita gente teve dificuldade de encontrar. Talvez por dificuldade também de se aprofundar melhor nessas questões. E nós temos, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos um capítulo ali bem específico relativo a isso. O capítulo 17, ele diz assim: sede perfeitos. Sede perfeitos. Ora, inimigos não são perfeitos. Não estão em estado de perfeição por serem inimigos. Porque a inimizade implica em discórdia entre as pessoas, começando muitas vezes por antipatia, e depois isso vai se ampliando, as aversões e o ódio que passa então a vigorar, e as pessoas acabam se tornando antagônicas. Então, mas nesse capítulo é interessante porque o título é Sede Perfeitos, conclamando a cada um de nós para sermos perfeitos. É possível que tudo isso aconteça agora, de repente, de imediato? Nós sabemos que não é bem assim as coisas. Porque a humanidade terrestre, ela é uma mescla já de pessoas, de gente bastante adiantada já, que já procuraram se aperfeiçoar, se melhorar, né, com bases no Evangelho, mas tem muita gente que não deram uma mínima, não se preocuparam. E por esse fato, por esse desconhecimento e por essa não prática, então gera todo esse tipo de imperfeições junto de nós. E quando, então, Allan Kardec coloca esse tema, sede perfeitos, e nesse mesmo capítulo, então aí ele estabelece os caracteres da perfeição. E os caracteres da perfeição significa as características. Quais são as características, os caracteres que podem determinar um ser mais perfeito, que tenha se aperfeiçoado melhor? Quais são as características?
É claro que mudanças, principalmente de hábitos, mudanças de comportamento, mas para que essas mudanças aconteçam, é necessário que as pessoas tenham uma base, um alicerce muito firme, muito forte, para que eles possam então dar continuidade a essa perfeição que conclama cada um de nós trilharmos esse caminho. E quando ele coloca ali caracteres da perfeição, então ele pega um tema de Mateus 5, 44, de 46 a 48, quando ele diz assim: amai os vossos inimigos. Vejamos, é justamente o tema. Esse tema já estava lá prescrito por Jesus há 2000 anos atrás. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Essa aí é a matéria. Essa aí são as características que nós deveremos estruturar e seguir. Porque nós sabemos que não é fácil orar por aqueles que nos odeiam, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil. As pessoas que nos odeiam, que não nos querem bem, não gostam de nós, ao contrário, destilam ódio ainda em torno de nós. Então, como que nós ainda vamos amar esses inimigos? É um grande desafio. Mas não tem como não ser assim. Não tem como não ser assim. Aquilo que Jesus prescreve, com certeza ele vai ter que acontecer, porque ele está dentro das leis da natureza, dentro das leis que regem todo o universo. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejamos bem, como é fácil nós, pessoas que estão nos perseguindo, estão no nosso encalço, fazendo todo o mal que pode em relação a nós, nos caluniando, e nós ainda, e Jesus recomenda que nós oremos por eles, mas não existe outra saída. Jesus está correto? Claro, está correto porque tão e somente desta forma nós poderemos então quebrar os elos dessas algemas que ainda nos prendem. Porque essas pessoas que procedem assim são pessoas que se encontram muito doentes, são espíritos doentes. É por isso que Jesus pede oração a favor deles, pede para que a gente faça o bem a eles, mesmo eles fazendo mal para cada um de nós. Então, são grandes desafios, porque essa questão, ela tem que desatar ainda essas algemas. Por que inimigos? Porque a palavra inimigos, ela deixa bem claro que se hoje nós estamos inimigos, bem antigamente nós éramos amigos. O que foi que aconteceu para que nós quebrássemos esse elo, quebrássemos essa harmonia? O que foi que aconteceu? Com certeza sempre tem um que provoca o outro, tem um que explora mais o outro, tem alguém que usa o uso da força, o uso das suas influências para prejudicar alguém. E é claro que as pessoas que estavam dentro de um campo de amizade, mas recolhendo todo esse tipo de atitudes, é claro que vai romper essa amizade. Então, e o que passa a acontecer aí? É como se as pessoas estivessem presas uns aos outros. O que é que Jesus prescreve? É claro, a única forma de desatar os laços de ódios que nos prendem, que nos algemam ainda, é o perdão. Não existe outra forma para desatar esses laços. Somente o perdão. Mas nós sabemos que perdoar não é fácil. Perdoar também é um exercício que carece de cada um de nós muito esforço, muita perseverança, muito treinamento, como os dizem os orientais. Nós temos que fazer esse exercício e fazer esse treinamento. Não é fácil, porque ele está assentado em 3 pontos muito importantes para que nós pudéssemos chegar no perdão. Em primeiro lugar, nós temos um momento em que nós somos conflitados. Essa coisa chama-se remorso. A gente erra tanto, faz tantos erros, comete tantas coisas ruins, que chega um tempo que a nossa consciência cobra.
Quando ela começa a cobrar, porque está dentro de uma lei e não tem como fugir dela, aquilo que é conhecido como remorso começa a trabalhar no nosso interior. O remorso não é uma coisa ruim. Tem gente que pensa que remorso é coisa ruim. Não é. Porque o remorso é esse conflito gerado dentro de nós. Ele começa a acontecer e a gente começa, a nosso estado de consciência começa a entender que aquilo que nós cometemos, que nós fizemos de errado no passado para alguém ou para uma comunidade, seja o que for, não estava correto. Não estava certo, mas nós não entendíamos na hora. Nós não tínhamos um peso de certeza como nós temos hoje. Então, nós começamos a entrar em conflito, porque é o certo cobrando da consciência aquilo que está errado. Então, o remorso é uma coisa muito importante. Mas depois desse ponto do remorso, nós temos um outro ponto muito interessante. Esse ponto é fundamental. Chama-se arrependimento. Arrependimento. Porque após passar por esse conflito de remorso, a pessoa começa então a entrar num campo cada vez mais exigente, cobrado pela própria consciência, que é o arrependimento. Aí a pessoa, muitos pensam assim, meu Deus, hoje, da forma como eu entendo, como eu penso, jamais cometeria aquele erro que eu fiz. Prejudiquei aquela pessoa, criei uma situação difícil. Eu fui a pedra fundamental para que uma família caísse em desgraça. Então, eu jamais faria isso de novo, de forma alguma. É o arrependimento. Hoje eu não faria o que fiz no passado, porque hoje meu entendimento é totalmente diferente. Aí, então, nós temos o remorso, o arrependimento, que vai culminar onde? No perdão. Porque aí tudo já está melhor favorecido. O remorso trabalhou, o arrependimento, ele já deu alguns passos bem mais largos, aí então nós entramos na fase do perdão. E nada melhor que o perdão. Para desatar correntes, algemas, não tem nada que possa fazer isso a não ser o perdão. Eu perdoo. Alguém que tenha capacidade de chegar ao outro e pedir perdão. Me perdoe, meu irmão, eu errei. Eu estava errado, eu errei. Mas só que isso exige todo um trabalho. E nós sabemos que esse trabalho implica em nós sairmos do nosso orgulho e da nossa vaidade. Porque o grande problema nosso ainda é o orgulho. É o orgulho, o egoísmo. Como ele está colocado na questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? A pergunta. O orgulho e o egoísmo. E a resposta vem assim, refiro-me ao progresso moral. Estou falando do progresso moral. Porquanto o intelectual se efetua sempre. Ele estava dizendo, nessa resposta, que a inteligência é uma coisa, mas a moral não acompanha. A parte da intelectualidade, ela está muito à frente, a pessoa é muito inteligente, muito esperta, muito sabida, mas a moral está muito atrasada ainda. Então, esse é o maior obstáculo. E não é fácil a pessoa perdoar, porque a pessoa ele acha que, ao pedir perdão para alguém, ele está se rebaixando. E qual seria o problema da pessoa? Porque é um ato de rebaixamento, de se rebaixar, de chegar numa condição de justiça. Você estava correto, eu estava errado, eu peço perdão. Mas não é, nós sabemos que não é fácil. E tem muita gente que às vezes fala assim, tudo bem, eu perdoo, de boca. E fala assim, mas eu acho que eu não posso esquecer essa pessoa. Eu não consigo esquecer, eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoou coisa nenhuma. Então quando o tema é amai os vossos inimigos, então nós temos toda essa questão para que a gente possa trabalhar, né? E a lei do perdão, nós vamos encontrar ela, inclusive, na oração dominical, na oração do Pai Nosso. Lá quando está finalizando a oração, Pai, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Vejamos, e não nos deixe cair em tentação. Então vejamos que interessante. Pai, é como se nós estivéssemos fazendo um pacto, nós estivéssemos fazendo um trato, porque na medida em que eu já consigo perdoar, então Deus também me perdoa. Pai, me perdoe, porque agora também já perdoo o meu irmão, meu semelhante. E não nos deixe cair em tentação, porque o problema da tentação ainda, antigamente ela era vista com outros olhos. A tentação, ela estava relativada ao demônio.
Era o demônio que era o mensageiro da tentação. Olha que o demônio atenta. Mas nós sabemos em Espiritismo que esses personagens, essas personificações, demônio, Satanás, o diabo, Lucifer, seja lá o que for, não existe. Isso não existe, é fruto da nossa ignorância. Porque, inclusive, o nosso dicionário, a nossa língua portuguesa, ela não é nativa, não é uma língua própria. Ela descende do Velho Mundo, do grego, do latim, e inclusive a palavra demônio, na palavra principal que vem do latim, significa daimon. E daimon significa gênio. Então vejamos, é uma diferença muito grande. Gênio pode ter gênio bom e pode ter gênio ruim. Como no meio da nossa sociedade tem gente boa, tem gente ruim. Então demônio é aquilo que as pessoas pensam, é daimon, é gênio, é uma alma também. Agora tem boa e tem ruim. Satanás significa mentiroso, enganador, invejoso, ciumento. Tudo que é defeito ele engloba na palavra Satanás. Então essa personificação, ela expressa os defeitos, além das virtudes que todos nós deveríamos desenvolver. Então, essa questão de amar os inimigos não é fácil, mas com raras exceções, são aqueles que sabem fazer isso. Jesus, no seu último momento de vida aqui na Terra, física, né, biológica, qual é a expressão dele? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, perdoe-os, porque com certeza ele já nos havia perdoado há muito tempo. Então, Jesus é a personificação do perdão em vida. Então, e nós vemos aí também muitos dos mártires, né, que foram martirizados, muitos cristãos que foram martirizados, entrando nas arenas, cantando, sendo atrocidado pelas feras, pelas fogueiras. Mesmo assim, eles não traziam ódio no coração. Muitos, no momento do holocausto, eles falavam que Deus tenha piedade, que Deus perdoe esses carrascos, essas pessoas. Então, essa questão do perdão ela é muito interessante e tem aqueles que dão realmente testemunho. Nós temos um fato acontecido. Esse fato aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido como o genocídio dos armênios. Cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas foram assassinadas por ocasião da Primeira Guerra Mundial, que ela começou em 14 e terminou em 18. Mas, nos períodos de 15 a 17, um exército conhecido como os turcos otomanos, no meio daquela guerra, da Primeira Guerra, aquele clamor, aquele barulho todo, né? Então, os turcos, esse exército dos turcos otomanos, invadiram a Armênia. Invadiram e praticamente trucidaram, entraram em todo quanto é lugar. Os armênios, eles eram considerados, em segundo plano, os maiores exemplos de cristãos do planeta. Mas esse era o problema. E eles entraram eliminando tudo. Quantos pensadores, quantos literários, quanta gente importante naquele meio foram trucidados. E há um caso interessante que no momento que estão entrando e fazendo todo esse estrago ali, acabando com as pessoas, aterrorizando, um grupo de soldados comandado por um chefe, eles entram numa pequena aldeia. Eles entram numa aldeia e entram numa sala de uma casa onde está o pai, a mãe e duas jovens, uma de 12 anos e uma de 15 anos. Esse grupo armado, truculento, ele chega, atira na mãe, mata a mãe, atira no pai, mata o pai. E depois pega a menina de 12 anos e entrega para a soldadesca que levam lá para fora para estrupá-la. E ela acaba sendo assassinada, acaba sendo morta através dessa brutalidade. E ele pega depois a outra moça de 15 anos e leva para com ele, porque ele tinha, lá em Istambul, onde ele estava, que é antigo, lá na Turquia, ele tinha um prostíbulo. E ele leva essa menina de 15 anos. Mas nesse lugar onde ela estava, como escrava, para
para que ele pudesse fazer o que quisesse dela. Mas junto dela também já havia mais 2 moças que também estavam lá. E elas foram presas para satisfazer essa psicopatia de uma pessoa como esse, portador de um terrível marginal. Bom, passaram de... essa moça ela ficou ali 2 anos, junto com essas 2 amigas também, que elas eram também armênias. Mas, passados 2 anos, elas conseguiram fugir, porque a guerra ela terminou em 18, mas de 15 a 17 elas permaneceram lá. Em 17 elas conseguiram fugir, ela e mais as 2 moças. Ela estava com 15, agora estava com 17 anos. Mas ela vai para a cidade e ela procura trabalhar, ela procura estudar, e ela se forma em enfermagem. E vai atender, ela vai atender num lugar de atendimento onde aqueles soldados que eram praticamente os que não morriam, mas aqueles que estavam muito feridos, eles eram levados para esse lugar. E ela foi justamente para trabalhar lá. Ela é uma cristã por excelência. E ela se formou justamente em enfermagem para trabalhar esse lado, pela bondade dela, como missão. Então, certo dia, chega nesse lugar de atendimento, onde atendia ali todos aqueles soldados feridos, aquelas pessoas portadoras de doenças graves, né? Então chega ali uma pessoa, um homem, chega ali trazido por outras mãos, trazido ali, mas totalmente dementado, totalmente fora de si. Era o corpo todo em ferida, era como se fosse lepra, era como se a carne caísse aos pedaços, e ele praticamente fora, totalmente dementado. Aí eles chegam ali com esse homem, apresentaram ali na área de atendimento. Mas as pessoas, mulheres, enfermeiras, enfermeiros, conheceram quem era ele e não quiseram atender. Aí só faltava agora essa menina que estava ali, já há um tempo trabalhando, e o diretor daquele hospital, daquele atendimento, ele chama ela e fala, olha, nós temos um caso assim, assim, assim. Esse homem chegou aqui, ele praticamente está no fim da vida. A vida dele é curta, não vai durar muito tempo, não. Você poderia assisti-lo? Você poderia tratar? É uma tarefa muito difícil. Vai ser um tratamento de filha para pai. Ela falou, uma pessoa de uma bondade imensa, né, cristã, ela falou, pode deixar comigo. Tudo bem. Aí ele foi levado para a sala onde ela atendia, e ela, com maior esmero, atendeu-lo com maior carinho, como se fosse um pai. Com maior cuidado, maior desvelo, atendeu ele. Bom, 6 meses depois, ele estava curado. Praticamente ele não tinha nem chance, ele estava curado. E quando ele estava de saída, estava de alta, ele foi até o diretor deste lugar para agradecer, porque ele estava vivo. Ele foi para agradecer, aí o diretor falou, não, você não me agradece a mim, não. Agradece àquela enfermeira. Foi ela que te salvou a vida. Você deve a sua vida a ela. Vai lá e agradece ela. Aí então ele pega e vai lá para agradecê-la. Aí eles entram em conversa, eles começam a conversar, ele agradece, começa a conversar. Aí ele diz assim, eu estou observando em você que você tem um certo sotaque armênio. Ela falou, mas eu sou armênia, eu sou desse lugar, sou armênia. Ah, eu estive nesse lugar, na Armênia, ele falou. Ela falou, eu sei que o senhor esteve nesse lugar. O senhor esteve na minha casa. O senhor matou a minha mãe. O senhor matou o meu pai. Pegou minha irmã de 12 anos e entregou para a soldadesca para ser violentada até a morte, sacrificada. E depois o senhor me leva para a sua casa, onde você tinha ali praticamente um lugar onde você explorava as meninas ali, as mulheres. Aí ele ficou assim, aí ele reconheceu ela. Aí ele falou, mas você, quando me trouxeram aqui, porque ele nem sabia, quando me trouxeram aqui, você me conheceu? Ele falou, sim, conheci. Eu sabia que era o senhor. Mas por que você me atendeu? Por que você não me matou? Porque eu sou cristã. Eu sou cristã e esse ser que, autor dessa doutrina cristã,
Ele nos ensinou a perdoar. Ele me ensinou a perdoar. E por isso eu te perdoo. Você está perdoado da minha parte, você está perdoado. Essa é uma história real, verdadeira, que é acontecido por ocasião da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 14 a 18 e de 15 a 17, eles tiveram então, quando eles invadem a Armênia e que vão na vila onde está a família dela, mata a mãe, mata o pai, entrega a menina de 12 anos para ser violentada e leva ela para o seu prostíbulo, lá onde que ele era acostumado, praticamente um grande psicopata. Então nós vemos que isso aí é perdão. Imagina. Aí fica no ar aquela questão. Tudo bem, ela perdoou. Agora, todos aqueles que nos ouvem, que estão agora sabendo, porque esse fato aconteceu, e praticamente ele não foi notícia, porque ele aconteceu dentro da Primeira Guerra, naquele barulho, e esse genocídio armênio aconteceu, praticamente não deu muita reportagem. Aí, então, fica no ar. Diante de um fato desses, vocês perdoariam? É fácil? Será que nós perdoaríamos alguém que fizesse isso com a nossa família? Mas essa menina, deu o maior testemunho, sabendo quem era ele, e aí perdoou. Porque eu aprendi com alguém muito importante, esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo, e eu aprendi que a gente tem que perdoar. Então, quando Jesus coloca, amai os vossos inimigos, é claro que não tem como amar inimigos se não acontecer o perdão. Como que eu odeio uma pessoa e de repente eu vou amar ele? Não. Alguma coisa tem que ocorrer. Tem que ocorrer. Alguma transformação tem que ocorrer no meu interior. Então, como nós comentamos, o primeiro passo, né, é quando esse conflito começa a tomar conta de nós, não admitindo o nosso tipo de comportamento que nós tivemos no passado, daquilo que nós fizemos, que nós não poderíamos fazer de forma alguma. E depois, então, vem o arrependimento, e após o arrependimento, ele vai culminar, então, no perdão. Aí sim, passando por todo esse processo, que não é um processo curto, ele pode ser demorado para muitos, e talvez para muitos nem consiga sucesso, mas não tem como a nossa sociedade humana, desse grande complexo social que somos nós, onde essa palavra socialismo, ela impera, porque vem da forma de como nós devemos nos comportar socialmente, mas socialmente cristãos, amando-nos uns aos outros, como ele, Jesus, nos amou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus sempre nos amou, nunca deixou de nos amar. Então, é isso que está proposto para essa sociedade nova, transformadora, para um tempo novo, onde esse tipo de cometimento, esse tipo de comportamento de ódio entre as pessoas tem que acabar. Com certeza, por completo. Então, que nós possamos sempre, então, trazer para a nossa reflexão essas questões tão profundas, para a nossa análise, mas para isso é necessário que também nós estudemos. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento, mas destruído porque é aquele que não sabe construir ainda. E pelo fato de não construir, é sinônimo de destruição também. Então, que nós possamos retirar muita coisa daquilo que está na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho Boa Nova, no Evangelho Boa Notícia, que vem nos trazer tudo aquilo de acordo como deve ser o nosso comportamento junto dos nossos irmãos em sociedade. Porque todos somos filhos de Deus, todos partimos de Deus. Deus não criou homens bons e maus, mulheres boas e más. Nos criou todos iguais, saindo do mesmo ponto, mas nos deu a liberdade, o livre-arbítrio de nós decidirmos de fazer da vida bem tudo aquilo que nós quiséssemos fazer. Só que tem um detalhe. Ele não disse, mas deixou bem claro que todos nós somos livres, mas teremos que nos ajustar na lei que rege todo o universo, na lei que emana de Deus, na lei que está exarada lá nesse
grande código de lei que é o Decálogo, os 10 mandamentos. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine sempre, que nós tenhamos a nossa mente aberta, sempre cada vez mais voltada para o amor, e que essa questão de ódio possa futuramente estar totalmente fora do nosso contexto, nesse mundo novo em que está para acontecer aqui na Terra. Sejamos nós os construtores desse momento novo. Que a paz do Cristo nos envolva e nos proteja sempre. Muito obrigado. Aproveitemos ainda o ensejo e agradeçamos. Em tudo, já dizia Paulo, em tudo dai graças. São momentos importantes, de suma importância para nós. Esses momentos que temos de nos reunir na intimidade de um templo religioso como esse, um templo espírita, mas também os outros templos, não importa qual seja, mas desde que haja a presença de Deus e de Jesus Cristo, que da nossa parte nós devemos sempre agradecer por tudo aquilo que Deus tem permitido que nós tivéssemos acesso, para que pudéssemos encontrar paz, harmonia, equilíbrio e em busca da felicidade maior. Então, que todos aqueles que nos ouvem e todos aqueles que, mesmo que não nos ouvindo, mas que estão dentro desse contexto social, possam ser amparados, assistidos nessa luz libertadora que aguarda cada um de nós. Que a paz do Cristo proteja a todos, que assim seja.